Olá, como é que vocês estão? Aqui é a professora Elciene, professora do quarto ano B. E hoje nós vamos ter uma aula de matemática. E aí, tudo bem? Vamos lá? Hoje nós vamos começar falando sobre os numerais, tá? Vocês conhecem os numerais, né? Nós temos o número 1, lá vem chegando 2 e vem também junto com a festa o 3. Vamos convidar mais um? O 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Vamos convidar mais? O 9. E agora, para completar essa família, o 0. Isso mesmo. Com estes numerais aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, nós formamos todos os números que nós temos, né, na nossa matemática e na nossa vida, porque usamos os números para tudo. E agora, vamos fazer um pouco agora de composição, tá certo? Isso aqui é um ábaco que eu desenhei. Vocês lembram o que é o ábaco, não é? E aí, nós vamos fazer o quê? Eu vou mostrar aqui no ábaco um número, tá certo? E a gente vai ver que número é esse. Vamos começar fazendo o quê? Colocando as unidades. Antes disso, vocês lembram, né? Quando a gente tem unidade, dezena, centena, tá certo? Que é unidade é a primeira ordem, dezena a segunda ordem e centena a terceira ordem, tá certo? Da primeira classe, que é a classe das unidades. E nós temos a segunda classe, que é a classe dos milhares, que nós temos unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Mas nós vamos trabalhar só até a dezena de milhar, tá certo? E agora vamos compor este número. Nós temos o quê? 2 unidades, uma dezena, 3 centenas, 2 unidades de milhar e 3 dezenas de milhar. E aí, professora, que número é esse? Se a gente fosse formar esse número utilizando o quadro valor de lugar, a gente teria aqui, ó, 2 unidades, uma dezena, 3 centenas, 2 unidades de milhar e 3 dezenas de milhar. Tá certo? 2 unidades equivale a 2, uma dezena equivale a 10, 3 centenas, que equivale a 300, 2 unidades de milhar, que equivale a 2.000, e 3 dezenas de milhar, que equivale a 30.000. Pronto, e agora? Vocês sabem me dizer que número é esse? Vocês vão? Ah, vocês sabem sim, né? Olha aí, 32.312. Foi esse o número que nós formamos. Vamos agora para o segundo número. Olha de novo o meu ábaco que eu desenhei com tanto amor e carinho para vocês. Vocês podem até, para ajudar vocês quando vocês estiverem fazendo algumas atividades no caderno ou até mesmo no livro, vocês podem desenhar essas colunas, tá certo? Colocar as ordens, que são as unidades, dezenas, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, para facilitar a escrita do número, tá certo? Vamos ver agora que número nós iremos formar. Ó, não temos nenhuma unidade, foi direto para dezena. E aí nós temos o quê? 3 dezenas, uma centena, 2 unidades de milhar e uma dezena de milhar. E aí, qual é o número que nós iremos compor com estas ordens? Eu tenho 0 unidade. Tenho 3 dezenas, que equivale a 30. Tenho uma centena, que equivale a 100. Tenho 2 unidades de milhar, que equivale a 2.000. E tenho uma dezena de milhar, que equivale a 10.000. Então, se eu juntar tudo isso, eu tenho que número, então? 12.130. É isso aí. Vamos para o próximo? Próximo exemplo.
E lembrando, viu, gente? Tentem fazer assim ó, também, ó. Façam essas colunas e coloquem as ordens, que vai ser muito mais fácil para vocês conseguirem escrever o número. Vamos agora ver se nós temos alguma unidade? Não, né? Vamos ver. Ah, temos dezena. Temos uma dezena. Temos duas centenas. Uma unidade de milhar e 3 dezenas de milhar. E aí? Que número vocês acham que nós vamos formar com essas ordens aqui? Usando aqui no ábaco. Vamos pensar? 31.210. É isso mesmo. Tá vendo que é muito mais fácil de formar os números. Vamos para um outro exemplo. Nós temos aqui, ó, uma, duas, 3 unidades, uma dezena, 2 centenas e uma dezena de milhar. E aí, que será esse número que nós vamos formar agora? Se eu tenho 3 unidades, é 3 mesmo, né? Que unidade é só 1, lembra? 1. Dezena são 10. Então, tem uma. Então, eu tenho 3 unidades, mais 10, que equivale a uma dezena. Uma centena equivale a 100. Se eu tenho 2 centenas aqui, então eu tenho 200. Então, eu já tenho 200, mais 10, mais 3. Não tenho nenhuma unidade de milhar, mas tenho uma dezena de milhar. Tá certo? E aí? Que número eu tenho aqui? Quanto equivale a uma dezena de milhar? Vamos lá, gente. É 10.000. Muito bem. Então, eu tenho o quê? 10.000 mais 200 mais 10 mais 3. Então, qual é esse número? 10.213. Ó, 10.213. Muito bem. Vamos para mais um exemplo. Vamos ver quantas unidades nós vamos colocar aqui. 1, 2, 3. 3 unidades. Não tenho nenhuma dezena. Ah, vamos agora para a centena. 1, 2 centenas. Vamos ver se eu tenho unidade de milhar. Não tenho. Vamos ver agora então a dezena de milhar. Ah, eu tenho 1, 2, 3. Então vamos lá. 3 unidades equivale a 3. 2 centenas equivale a 200. E 3 dezenas de milhar equivale a 30.000. Então, que número é esse? Vamos lá? 30.203. Muito bem. Vamos agora fazer de uma forma diferente. Pronto, eu agora vou dar um número para vocês. Façam as colunas aí de vocês. Se vocês fossem colocar esse número, 3.456, aqui no ábaco, como é que vocês iriam fazer? Vamos lá? Vou esperar que vocês façam aí no caderno de vocês. Vejam bem, 3.456. Quantas unidades eu tenho em 3.456? Se eu for olhar, colocar esse número no quadro valor de lugar, tá certo? Então, eu vou separando em unidades, dezenas, centenas e unidade de milhar. Então, vamos lá. Quantas unidades eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aí. Vamos agora para a ordem da dezena. Quantas dezenas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Acertei 5 dezenas. Vamos agora para a ordem das centenas? 1, 2, 3, 4. Isso. Agora, vamos para a ordem da unidade de milhar. Eu tenho quantas unidades de milhar no numeral 3.456? 1, 2, 3. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que eu coloquei o número 3.456 no meu ábaco.
E olha como eu disponibilizei aqui, ó, as unidades, as dezenas, as centenas e a unidade de milhar. Vamos para mais um exemplo? Eita, que número grande. 23.917. Então, eu vou pegar 23.917, colocando no meu ábaco. Como é que eu vou fazer? Na ordem das unidades, eu vou colocar quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí? E na ordem da dezena? Uma dezena, aqui. Vamos olhar de novo o número 23.917. Então, eu tenho quantas centenas agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo. Nós agora vamos para a próxima ordem, que é a unidade de milhar. Quantas unidades de milhar eu tenho nesse número? 23.917. Tenho 1, 2, 3 unidades de milhar. Vamos para a próxima ordem. 23.917. Então, eu tenho quantas dezenas de milhar? 1, 2. Se você prestar bem atenção, você vai ver que, começando pelo último número, né, que é da unidade, aí você vai subindo para dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, a quantidade que eu tenho no ábaco das bolinhas é igual à quantidade do número. É o mesmo número que eu tenho. Ó, 23.917. E o último número é 7. Então, eu tenho 7 bolinhas na casa das unidades. A mesma coisa com 1 na casa da dezena. Com 9 na casa da centena. Com 3 na casa de unidade de milhar. E com 2 na casa da dezena de milhar. Olha, e agora? Quanto vale o numeral? E aí? Vocês acham que o número ele tem valores diferentes? Vamos ver isso? Esse número aqui, ó, 23.483. Então, a gente vai fazer o quê? Vai usar o quadro valor de lugar. E lembrando, sempre começando pela unidade, né, pela ordem da unidade, que é a primeira ordem. A segunda ordem, dezena. A terceira ordem, centena. Essa é a classe das unidades. A segunda classe, que é a classe dos milhares, nós temos unidade de milhar, dezena de milhar. Temos também a centena de milhar, mas aí a gente não vai trabalhar agora, a gente só vai trabalhar até a dezena de milhar. Então, nesse número 23.483, qual é o número aqui que ocupa a ordem das unidades? É o número 3. Muito bem. E aí, quanto vale esse 3? Se ele está na ordem das unidades, ele vale 3 mesmo, né? Agora, qual é o número que está na ordem da dezena? O 8. Ó, 23.483. Pronto, então eu tenho dezena, 8. Esse 8 aqui, quanto é que ele vale? Nessa posição que ele está, na ordem da dezena. Ele vai valer o quê? Uma dezena não são 10. Então, 8 dezenas é o quê? É 10, mais 10, mais 10, mais 10. Você vai somar 10 8 vezes. Tá certo? 10 mais 10 mais 10. Você vai somar isso 8 vezes. Então, se eu tenho grupos de 10 8 vezes, então, significa que esse meu 8 aqui, ele vale 80. Isso mesmo. E agora? Vamos para a próxima ordem? Centena. 23.483. Qual é o número? Qual é esse numeral da centena? O 4. E agora, professora? Quanto vale esse 4 nessa ordem aqui, nessa posição? Veja, quanto é uma centena? Uma centena tem quanto? Olha o nome dizendo, centena. Quanto será que tem na centena? Tem 100. Uma centena tem 100 unidades. Então, se eu tenho 4 centenas, significa que é
100, mais 100, mais 100, mais 100. Estou somando 100 quantas vezes? 4 vezes. Então, 100 mais 100 mais 100 mais 100 significa que este 4 aqui vale quanto? 400. Ok? Vamos para a próxima ordem. Unidade de milhar. A unidade de milhar vale o quê? 1000. Então, qual é o número que está ocupando a unidade de milhar? É o número 3. Se ele está ocupando o numeral 3, está ocupando a unidade de milhar, ele vai ter um valor. E qual é esse valor? Quanto é que tem uma unidade de milhar? Uma unidade de milhar tem 1000. Então, se eu estou pedindo 3 unidades de milhar, significa que eu tenho 1000 mais 1000 mais 1000, que é 1000 3 vezes. E isso vai dar quanto? 3000. E vocês são muito sabidos, viu? Vocês são muito sabidos. Eu tenho certeza que vocês estão acertando tudo. Vamos à próxima ordem agora, a dezena de milhar. Olha o número, 23.483. Então, qual é o número que está ocupando a ordem da dezena de milhar? É o número 2. Pronto. Olha, eu sei que uma unidade de milhar tem 1000. Quanto é que tem uma dezena de milhar? Olha o nome dizendo, milhar de 1000. Dezena de quê? De 10. Não é isso? Então, dezena de milhar é de quê? 10.000, mais 10.000, mais 10.000, mais 10.000. Não é verdade? Então, se eu tenho 2 dezenas de milhar aqui, uma dezena de milhar vale 10.000. Então, 2 dezenas de milhar é o quê? É 10.000 mais 10.000. Isso dá quanto? 20.000. O número 23.483. Se você somar aí no seu caderno, pegue seu caderno aí e some. 20.000 mais 3.000 mais 400 mais 80 mais 3. Veja aí se não vai dar 23.483. Então, é assim, ó, o valor do número no quadro valor de lugar. Tem o numeral e tem o valor que é da posição que ele está. Se você perceber o numeral 3 que está na unidade simples e o numeral 3 que está na unidade de milhar, veja, os numerais são iguais. 3 na unidade de milhar e 3 na unidade. Só que por conta da posição que eles estão no quadro valor de lugar, o valor dele muda. Aqui na unidade simples, 3 vale 3. Mas na unidade de milhar, o 3 vale 3.000. Porque é a posição que ele ocupa. Tá bom? Vamos para mais um exemplo. E aí, quanto vale esse numeral? 12.345. E aí? Tentem fazer agora vocês usando o quadro valor de lugar. Tá certo? Eu quero que vocês façam para saber como é que vocês estão, se vocês estão bem afiadinhos em matemática. Porque, olha, para a gente entender qualquer coisa, qualquer número, qualquer operação, adição, subtração, multiplicação, divisão, operações inversas, né? Tudo que for relativo à matemática, a gente tem que entender como é que se compõe o número e qual é o valor de cada número. E que ele ocupa um valor diferente dependendo da posição que ele ocupa. Então vamos lá. 12.345. Quantas unidades eu tenho? Na ordem das unidades, eu tenho 5 unidades. E se ele é unidade, ele vale uma unidade de cada. Então, 5 unidades valem 5. Agora aqui, ó. 12.345. Na ordem da dezena, eu tenho o número 4. Então, mas se ele está nessa ordem, nesta posição, então quanto é que vale esse 4? Lembra? 10, mais 10, mais 10, mais 10. Vou somar 10 quantas vezes? 4, que é aqui, ó, o número 4. Então, quanto é que dá? 40. Então, esse meu 4 aqui vale 40. Ele está ocupando essa posição, tá certo? Então, nesse 4, nessa posição da ordem da dezena, ele vale 40.
Meu próximo número é o da centena. Então, quantas centenas eu tenho nesse número 12.345? Eu tenho 3 centenas, tá certo? E quanto é que vale 3 centenas? Vamos lembrar quanto é que vale uma centena? Uma centena vale 100. Então, se eu tenho 3 centenas, como é que eu vou fazer? Eu vou somar 100 mais 100 mais 100. Estou somando 100 3 vezes. Então, quanto é que vale esse 3 na ordem das centenas? Vale 300. Eita, que vocês estão muito sabidos, viu? Agora vamos para a próxima ordem, unidade de milhar. Olhando aqui de novo o número 12.345. Qual é o numeral que está ocupando a ordem da unidade de milhar? É o numeral 2. E dentro desse número todo, 12.345, quanto é que vale o numeral 2? Lembrando, unidade de milhar, né? Se o nome está dizendo, eu estou na classe dos milhares. Aí tem unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Que nós não vamos trabalhar com a centena, só com a unidade de milhar e a dezena de milhar. Então, o nome já está dizendo, milhar de 1000. Então, uma unidade de milhar tem quanto? Tem 1000. Mas, se eu estou pedindo aqui, se eu estou dizendo que eu tenho 2 unidades de milhar, então eu tenho 1000 mais 1000. Então, significa que eu tenho 2000. Vamos para a ordem agora, dezena de milhar. Quanto é que tem uma dezena de milhar? 10.000 é quanto tem uma dezena de milhar. E aqui, qual é o número? Esse meu número aqui, 12.345. O que é que eu tenho? Eu tenho uma dezena de milhar. Quanto é que vale uma dezena de milhar? Eu acabei de dizer. Lembram? 10.000. Muito bem. E aí, e se eu for somar? 10.000 mais 2.000 mais 300 mais 40 mais 5. Que número que eu vou obter? 12.345. Esse é o número. Vamos para mais um exemplo. 73.309. Olha aqui de novo, meu quadro valor de lugar. Lembra, gente, ó, a melhor coisa do mundo para a gente descobrir o valor dos números é usando o ábaco ou usando o quadro valor de lugar. E aí vocês podem fazer isso no caderno o tempo todo. Então, pronto, o número 73.309. Qual é o numeral que está ocupando a ordem da unidade? É o número 9. Muito bem. E o 9 vale quanto? Se o nome já está dizendo unidade, o 9 vale unidade. Vamos para a dezena. Qual é o numeral que está ocupando a ordem da dezena? É o 0. Ele está dizendo aqui que eu tenho 0 dezena. Então, significa que eu vou... Se eu não tenho dezena nenhuma, 0 dezena não tem dezena nenhuma. Então, eu não tenho dezena nenhuma. Vamos agora para a ordem da centena. Na ordem da centena, qual é o meu numeral? 3. Quantas centenas eu tenho aqui? Ó? 3 centenas. Quanto é que vale 3 centenas? Quanto? Isso, 300. Vamos agora para a unidade de milhar. 73.309. Outro numeral 3, ó, ocupando a ordem da unidade de milhar. Quanto é que vale esse 3 aqui? Presta atenção. Eu tenho um 3 na ordem da centena. Ele vale 300, porque se ele está na ordem da centena é de 100 em 100. Agora, eu tenho o mesmo algarismo 3, eu tenho o algarismo 3 na ordem unidade de milhar. Só que nessa ordem unidade de milhar, o que é que eu faço? É 1000, 1000, 1000, 1000. Se eu tenho 3 unidades de milhar, significa que eu estou somando, juntando 1000 3 vezes. Então, eu tenho 3.000. Vamos agora para a ordem dezena de milhar. Qual é o numeral que está ocupando nesse número? 73.309. Qual é o numeral que está ocupando a ordem dezena de milhar? É o 7. E agora? Esse 7 vale quanto? Quando ele ocupa esta ordem aqui.
esta posição. Quanto é que este 7 vale? Se eu estou na ordem da dezena de milhar, significa que eu estou na ordem dos 10 mil. 10 mil. Agora, se eu tenho 7 dezenas de milhar, eu tenho 10 mil 7 vezes. Então, quanto é que vai dar isso? 70 mil. Se você somar, veja aí, 70 mil mais 3 mil mais 300 mais 0 mais 9, que número que vai dar? 73.309. Muito bem. E é isso, gente. Vamos agora para mais um exemplo. 50.998. Eita, que só tem número alto, professora. Como é que a gente vai fazer isso? Tão simples. O que é que eu digo sempre? Usa o quê? O quadro valor de lugar. Ó, eu agora não vou nem falar. Vou só mostrar. Tenho certeza que vocês sabem dizer. Onde é que eu vou colocar? O numeral 8 vai para onde? Vai para a ordem vai para qual ordem? Vai para a ordem da unidade, muito bem. E quanto é que ele vale? 8. Eita, tem 2 numerais 9. Mas a gente vai trabalhar sempre da direita para a esquerda, não é isso? Então a gente vai começar agora com o quê? Eu já trabalhei com 8, agora eu vou com o 9, que está mais próximo do 8. Que ele está na ordem da dezena. Quanto é que vale? 90. Lembrando que eu falei? Quanto é que vale na ordem da dezena? 10, sempre 10. Então, eu estou somando 10 9 vezes. O próximo numeral é 9 e ele está ocupando a ordem da centena. Tá certo? Então, quanto tem uma centena? Uma centena tem 100. Se eu estou pedindo 9 centenas, então eu estou fazendo o quê? Eu estou somando 100 quantas vezes? 9 vezes. Então dá quanto? 900. Muito bem. Vamos agora para o próximo numeral. Olhando o número 50.998. A próxima ordem é a unidade de milhar. Qual é o numeral que eu tenho na unidade de milhar? O 0. Então significa que eu não tenho nada na unidade de milhar. Olha aqui. 0 vale 0. Agora nós vamos para a próxima ordem, que é dezena de milhar. Qual é o numeral que ocupa a ordem dezena de milhar? 5. E aí lembrando, quanto vale essa ordem dezena de milhar? Olha o nome já dizendo, dezena de milhar. Vale o quê? 10 mil. Então, aqui está dizendo que eu tenho o número 5, tá certo? Olha aqui esse numeral 5, ocupando essa ordem dezena de milhar. Significa que eu tenho que juntar uma dezena de milhar, que é 10 mil, 5 vezes. Então, é 10 mil vezes 5. Ou então, 10 mil mais 10 mil mais 10 mil mais 10 mil mais 10 mil. E aí vai dar quanto? 50 mil. Se você juntar ó, 50 mil mais 900 mais 90 mais 8, vai dar 50.998. E aí, gente, um beijo das professoras dos quartos anos, tá? Quarto ano A, Xênia. Quarto ano B, eu, Elciene. E quarto ano C, Fernanda. Tá certo? Então, um beijo, que vocês estejam bem. Fiquem em casa, certo? E vamos esperar que tudo dê certo e que a gente consiga voltar para a escola. Um beijo, minhas crianças.